Olá pessoas, tudo bem por aí? Eu espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Tatiana Oliveira, eu falo aqui do canal Energias e Reflexões, um canal que busca trazer diariamente uma mensagem para você. Bom, é uma mensagem dirigida ao público, ao coletivo, né? Então, só absorva se realmente bater com a sua energia, tá bom? Não tento se encaixar se não for para você. Agora, analise, ouça até o fim. Às vezes a gente acha que não, mas a mensagem pode nos alertar para algo que nós já vivemos. Apesar de eu gravar sempre diariamente, vocês sabem que a espiritualidade ela é atemporal, né? Então pode estar essa mensagem se referindo a algo que já ocorreu na sua vida, algo que está acontecendo neste momento, algo que ainda virá a acontecer. Pode servir como um alerta ou simplesmente para você olhar com outros olhos, ter um novo olhar sobre algo que lhe aconteceu, tá bom? Abra seu coração e permita que a mensagem chegue até você. Eu peço a toda a espiritualidade da egrégora de luz, com as bênçãos de Deus, que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas a quem ela tem que chegar, tá bom? Eu costumo já vir com o deck embaralhado, mas eu sempre gosto de dar mais uma embaralhadinha para que vocês acompanhem, tá bom? Eu, como não sou ligada a nenhum tipo de religião, eu posso trazer para você uma mensagem de oráculo, uma mensagem de minutos de sabedoria, uma mensagem bíblica ou uma passagem que assim Deus tocar meu coração. Apesar de eu não estar ligada a nenhum tipo de religião, eu sou uma pessoa que tenho fé em Deus, muita, e em Jesus. Eu sou cristã, sim. Mas todos sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui não há julgo e não há nenhum tipo de preconceito com quaisquer que seja a sua religião. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se a minha energia bater com a sua, por favor, não hesite em se inscrever, se lembrar-se de alguém a quem a mensagem possa servir também. Por favor, envie e compartilhe essa mensagem, deixe seu like, isso me ajuda e incentiva muito o meu trabalho do lado de cá. Gratidão. Peço agora que a espiritualidade tome a frente e mande a melhor mensagem para o coletivo no dia 30 de abril de 2026. Opa, tem uma cartinha virando aqui. A Lua. A Lua já saiu essa semana, se não estou enganada. Representa a intuição, mistério, ilusão e o mundo dos sonhos. É um símbolo de emoções profundas, intuição aguçada e aspectos ocultos da mente e da psique. Indica a presença de um mundo interior rico e complexo, onde os instintos e as emoções desempenham um papel importante. Sugere estar atento aos sinais do subconsciente, confiar em sua intuição e explorar os mistérios da mente e da alma. É também alerta para as ilusões e a necessidade de discernimento ao lidar com aspectos mais sombrios ou desconhecidos de si mesmo. Bom, gente, como eu digo sempre, uma carta, ela tem várias mensagens, né? E de acordo com o que eu sinto, que eu percebo, que vem a minha intuição, eu abordo um assunto. É claro que você pode encaixar a maneira que você perceber a mensagem que esta carta te passa para aquilo que você está pensando, um assunto que você está abordando aí no seu coração, ou uma situação que você já esteja vivendo. Hoje, a Lua me passou realmente uma sensação mais fechada, de algo mais sombrio, sabe? Então isso me leva a ter um alerta, não só com o nosso lado pessoal, o nosso lado sombra, né? O nosso lado sombra, ele é muito ligado ao ego. E eu vou falar você, mas não quer dizer que seja diretamente para você que está me assistindo, né? Pode ser para alguém que você esteja lidando. É só para eu dar um direcionamento à fala.
E cuidado, as nossas sombras, o nosso ego, ele é para nos proteger. Ele existe por um motivo, não é à toa. Nós somos seres feitos de luz e também de sombra, porque é uma coisa muito óbvia, onde há luz, há sombra. Então cuidado, porque o ego, ele tem a missão maior de nos proteger. Só que algumas vezes a nossa mente, por proteção mesmo, ela acaba nos atrasando em muitas coisas. Porque, como eu vou te dizer, você está sempre agindo na defensiva. Muitas vezes você está se defendendo de algo que era para chegar até você, que é uma ilusão. Você olha como um perigo e talvez não seja. Você tem que analisar com mais calma, com mais profundidade tais assuntos. Se a energia do dia é essa, eu vejo aqui hoje ela como um alerta, para que talvez esse seu medo talvez ele esteja apenas te afastando daquilo que vai ser bom futuramente para você. Vamos botar numa situação de um romance, por exemplo. Você já sofreu com amor, você já foi enganada, você já foi traída, então você tem os seus traumas referentes a esse assunto. Então você trancou o seu coração, sabe aquela coisa, aquele muro de rejeição que a gente levanta e fala, nunca mais vou me entregar dessa forma, nunca mais eu quero um relacionamento, nunca mais eu quero acreditar em ninguém. A vida não é assim, as pessoas não são iguais. Sim, talvez a gente tenha passado, talvez você tenha passado não só por uma ou duas, 3 decepções. Mas o que você tem que aprender com isso é que, sim, você tem que analisar, conhecer melhor as pessoas com quem você vai se relacionar, para quem você vai entregar o seu coração, não é? Porque hoje nós somos adultos, né? Aqui não é um canal para crianças, não é uma mensagem para uma criança inocente, mas para adultos. Então, você busca se conhecer, se conheça, tenha o autoconhecimento como uma coisa real e em primeiro plano para você, porque você se conhecendo, você sabe o que vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem. E com isso, você buscar mesmo estar no meio de pessoas ou lugares que te façam bem. Não se entregue a qualquer lugar, não frequente qualquer lugar. Não se dê por inteiro a pessoas que você não conhece de fato. Hoje a lua veio para mim como se fosse uma situação, uma pessoa que já foi muito magoada, que já sofreu muito nesse aspecto do amor mesmo, e se fechou. É claro que você tem que ter essa análise de você ver onde você está frequentando, que tipo de pessoas você está conhecendo, e se conhecer alguém, você se interessar, sim, busque saber quem é, busque história, busque conhecer primeiro, depois você se entregar. Tudo bem, você está agindo com cautela, segundo as experiências que você teve na vida, mas não diga não. Permita-se conhecer, não se entregue de cara para não ter uma ilusão e você vir a se frustrar de novo. Afinal de contas, por isso que a gente passa pelas experiências ruins. Se você se entrega sem conhecer, sem analisar os fatos, sem perceber o meio que te rodeia, você vai viver em ciclos repetitivos e sim, corre-se um grande risco de entrar em uma ilusão e sofrer novamente. Mas isso também não quer dizer que você tem que se fechar completamente. Conheça primeiro, analise, para depois se entregar. Se você conhecer bem, saber quem é a pessoa, procurar conhecer a família desta pessoa, como ela trata. Primeira coisa em um romance que eu aprendi a perceber, a reparar, quando eu conheço um homem, eu busco saber quem foram os seus amores. E como é essa relação dele com essas pessoas, com essas mulheres que passaram pela vida dele. Como é o tratamento dele com a mãe, se tem filhas, como é essa relação, como esse homem trata
as mulheres. Se você for passear com ele, perceba como ele trata as pessoas, não só as de igual ou que estejam um nível, um patamar, seja financeiro ou cultural maior que o dele, mas como ele trata as pessoas que estão abaixo dele, não só as mulheres, mas como também outros homens, os senhores, as crianças. Tudo isso, gente, às vezes está ali, tudo ao nosso redor, nós vemos tudo, mas temos aquela coisa de acreditar na pessoa de primeira por uma aparência bacana, pela fala galanteadora, e não reparar os fatos reais que nos cercam. Normalmente, quando você conhece uma pessoa, ela dá sinais. Dá sinais. Somos nós que ignoramos esses sinais. Se sua intuição falar com você, dê atenção a ela. Aquela vozinha lá nunca fala à toa. Talvez ela esteja, sim, em exagero, porque a primeira reação, né, para quem já tem algum trauma sobre aquele assunto, é se negar. É pôr a armadura e ficar ali de prontidão, tomando conta daquele muro que se ergueu. Aqui ninguém entra. Tudo bem, mas devagar vai conhecendo. Veja quem é, se dê a chance. O ser humano, ele não nasceu, nós não nascemos para sermos sozinhos. É claro que hoje, com as coisas que vêm acontecendo, eu tenho visto, e eu sou uma delas. Eu sou uma dessas mulheres que eu resolvi ficar um bom tempo sem ter um relacionamento, justamente por isso, para me conhecer melhor e para saber o que eu realmente quero e espero de uma pessoa. Eu hoje não espero que ninguém me faça feliz. A responsável pela minha felicidade sou eu mesma. Agora, eu não aceito tão pouco, sabe? Eu ver um homem bonito, galanteador, que fale bem, que se apresente bem. Só isso não basta. Só isso não basta. Nós temos que averiguar o caráter com quem a gente lida. Mulheres, por favor, essa mensagem realmente está batendo a tecla aqui no meu coração. Parece que eu vejo a imagem de casais, sabe? E eu achei bastante relevante trazer a mensagem voltada para esse lado. Agora eu estou falando de energia. Falei para as mulheres, também servem para os homens, tá? Porque, infelizmente, há também muitas mulheres que iludem, que enganam, que tentam se dar bem em cima de um homem. Seja o famoso e antigo golpe da barriga, né, o golpe do baú. Gente, hoje ninguém tem necessidade disso. O mundo está aí, está para todos. Está para todo mundo ser independente. Não é verdade? E, claro que conta financeiro, conta sim. Não vou brincar aqui, ser romântica a ponto de falar que é o amor e uma cabana. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Eu acho que um casal, eles podem sim estar com uma certa diferença, claro, mas nunca demais por muito tempo. Dificuldades, às vezes as pessoas passam, sim, e a mulher pode segurar uma relação, pode segurar o lado financeiro de uma relação por um tempo, pode, mas não por muito tempo, porque o homem, ele tem um papel primordial de ser presente, de ser protetor e principalmente o provedor. Então a mulher pode e deve se estabelecer financeiramente. Ela pode e deve ajudar o seu namorado, o seu noivo, o esposo no momento difícil, mas não que isso se torne a realidade deles. Isso não pode ficar por muito tempo. O homem, ele não tem que ter sorte na vida. O homem, ele deve buscar corresponder com responsabilidade o seu papel de homem perante a família e a sociedade. Isso não abstém a mulher também tem o seu papel, não é verdade? Mas em um casamento, em uma relação, ela vem como secundária, porque ela vem como a rainha do lar,
Não que ela deve ficar dentro de casa tomando conta da casa, mas é ela que vai dirigir, liderar o seu lar. É ela que vai dirigir, liderar a educação de seus filhos. É ela que vai dirigir, liderar o alimento dos seus filhos. Então a carga já é bastante puxada para o lado da mulher, sabe? Ela não deve assumir completamente, pelo menos não por muito tempo, também o lado financeiro. Mulheres, se atentem para isso. Hoje essa carta me levou para esse lado. E se você está passando pelo aquela noite escura da alma, né? Aquele tempo que todo ser humano um dia na vida passa, lembre-se que você veio aqui para ser feliz, você veio aqui para brilhar, sim, seja você homem ou mulher. Aqui se fala sobre energia. Muitos homens às vezes carregam a energia feminina, e a energia feminina não quer dizer que ele esteja mexendo, por exemplo, na masculinidade dele, tá, gente? Eu tô falando do lado mais romântico, aquele homem que sabe cuidar de uma casa, que entende a energia feminina e sabe a necessidade disso. Porque todos nós como mulheres temos a necessidade de ter energia masculina e o homem tem a necessidade de ter energia feminina para que ambos nos entendamos. Eu espero que você consiga compreender essa mensagem. Se você está passando pela noite escura da alma, acredite, tenha fé. Tenha fé em você e principalmente tenha fé em Deus, gente. Chama, ora, Jesus. Hoje eu tive o intuito de fazer a leitura de uma passagem que fala exatamente sobre a sua fé, sabe? Creia. João 20, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Creia, creia, Jesus vive, Deus vive, Ele está em ti, Ele está em mim, Ele está em todos. E não deixe que essas ilusões do ego tampem seus olhos, tapem seus ouvidos e muito menos cale a sua boca. Fale dele, fale com ele, porque melhor ainda que falar de Deus, falar de Jesus, é falar com ele. É muito mais importante. Se dê esse tempo. Analise bastante o seu coração. Reconheça o que dói em você. Procure a cura. Procure a cura na palavra de Deus. Procure a cura se você precisar de uma terapia, de alguém para conversar. Mas não deixe de viver, principalmente o amor. Não se feche. Apesar das desilusões, ele existe. Está dentro de você, está dentro de mim. Cada um de nós temos alguns mais frequentes, mais fáceis de lidar, outros nem tanto. Mas procure esse amor que está dentro de você. Não se permita ficar só para sempre. Um tempo até é bom. A solitude é boa para
que nós nos conheçamos e tenhamos o prazer de viver conosco. Mas para sempre não. Para sempre não. Você há de encontrar o seu par. Mas não se negue. Vá a lugares. Conheça pessoas. Busque conhecer pessoas das quais você realmente acha que vai se entender, que vai corresponder ao seu valor. E valorize-os. Aqui está a cartinha. Se você quiser printar, ler e analisar sozinha depois, pode ser bastante proveitoso para ti. Querido, fica com essa palavra. Desculpe o tempo, gente, acabou passando demais o tempo. Mas ouça essa palavra. Fale com Jesus. Abra seu coração, chore se quiser. Chame Ele, peça a Ele para que abra seus olhos. E você enxergue a verdade das pessoas. Quando você aprender a se ouvir e ouvir a voz de Deus, você vai conhecer melhor as pessoas e não vai nem perder o seu tempo aonde não é para você. Fica com Deus, até amanhã.